O número de habitantes de todos os estados dos Estados Unidos comparando com os do Brasil. Segundo as estimativas da Agência de Recenseamento dos Estados Unidos, o país contém cerca de 332 milhões e 400 mil habitantes em 2022. O estado menos populoso dos Estados Unidos é o Wyoming, com 582 mil habitantes. Em seguida aparece Vermont, com 647 mil habitantes. O Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington, possui cerca de 657 mil habitantes. É comparado com o estado de Roraima, que possui cerca de 661 mil habitantes. Na posição de número 48, aparece o estado do Alasca, com uma população estimada de 733 mil habitantes. Na posição 47, aparece Dakota do Norte, com 770 mil habitantes. A sua xará Dakota do Sul vem logo em seguida, com 905 mil habitantes. A população de Dakota do Sul é comparada com a dos estados do Amapá, com 893 mil habitantes, e Acre, com 919 mil. Em 45º, aparece o estado de Delaware, com uma população de 1.013.000 habitantes. Na posição 44 está Rhode Island, com uma população de 1.095.000 habitantes. Em 43º aparece Montana, com uma população estimada de 1.125.000 habitantes. Na posição de número 42 aparece o estado de Maine, com uma população estimada de 1.381.000 habitantes. Em 41º aparece Nova Hampshire, com 1.405.000 habitantes. Na posição de número 40 aparece o Havaí, com uma população estimada de 1.433.000 habitantes. O estado da Virgínia Ocidental aparece na posição de número 39, com 1.774.000 habitantes. A população da Virgínia Ocidental é comparada com as populações dos estados de Tocantins, com 1.624.000 habitantes, e Rondônia, que possui 1.833.000. Na posição de número 38, aparece o estado de Nebraska, com 1.966.000 habitantes. Idaho é o 37º estado mais populoso, onde vivem cerca de 1.981.000 pessoas. Em 36º, aparece o estado de Novo México, com uma população de 2.114.000 habitantes. A população de Novo México é comparada com a de Sergipe, que possui cerca de 2.358.000 habitantes. O 35º estado mais populoso é Kansas, com 2.928.000 habitantes. A população de Kansas é comparada com a do Mato Grosso do Sul, que possui cerca de 2.868.000 habitantes. Na posição de número 34, aparece o estado de Mississippi, que possui cerca de 2.941.000 habitantes. Arkansas é o 33º estado mais populoso, com 3.042.000 habitantes. Em seguida aparece Iowa, com 3.197.000 habitantes. A sua população é comparada com a do Distrito Federal, que possui cerca de 3.130.000 habitantes. Nevada é o 31º estado mais populoso dos Estados Unidos, que possui cerca de 3.201.000 habitantes. A população de Nevada é comparada com a do Piauí, que possui cerca de 3.295.000 habitantes. O estado de Utah aparece na 30ª posição, com 3.426.000 habitantes. A sua população é comparada com a do estado de Alagoas, que possui 3.378.000 habitantes. Em 29º aparece o estado de Connecticut, com 3.610.000 habitantes. A sua população é comparada com a dos estados do Rio Grande do Norte, que possui cerca de 3.587.000 habitantes, e Mato Grosso, com 3.607.000. O estado de Oklahoma é o 28º mais populoso dos Estados Unidos,
com cerca de 4 milhões e 19 mil habitantes. O total de habitantes de Oklahoma é comparado com o do estado da Paraíba, que possui cerca de 4 milhões e 79 mil habitantes. O 27º estado mais populoso é Oregon, com cerca de 4 milhões e 260 mil habitantes. O total de habitantes do estado de Oregon é comparado com o dos estados do Espírito Santo, que possui cerca de 4 milhões e 151 mil habitantes, e Amazonas, com 4 milhões e 331 mil. Em 26º, aparece o estado de Kentucky, onde vivem cerca de 4 milhões e 519 mil habitantes. O estado de Louisiana é o 25º mais populoso dos Estados Unidos, com 4 milhões e 577 mil habitantes. Em 24º, aparece o Alabama, com cerca de 5 milhões e 56 mil habitantes. A Carolina do Sul é o 23º estado mais populoso, com 5 milhões e 259 mil habitantes. Em 22º, aparece o estado de Minnesota, com 5 milhões e 702 mil habitantes. Em 21º, aparece o estado do Colorado, com uma estimativa populacional de 5 milhões e 855 mil habitantes. O 20º estado mais populoso dos Estados Unidos é o Wisconsin, com 5 milhões e 904 mil habitantes. Em 19º, vem o estado de Maryland, com cerca de 6 milhões e 158 mil habitantes. O Missouri é o 18º estado mais populoso dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 6 milhões e 181 mil pessoas. Já o estado de Indiana é o 17º, com cerca de 6 milhões e 831 mil habitantes. Em 16º, aparece Massachusetts, com 6 milhões e 962 mil habitantes. O Tennessee é o 15º estado mais populoso, com 7 milhões e 60 mil habitantes. A sua população é comparada com a do estado do Maranhão, com 7 milhões e 190 mil habitantes. Na 14ª posição, aparece o estado do Arizona, com uma estimativa populacional de 7 milhões e 408 mil habitantes. A sua população é comparada com a dos estados de Goiás, com quase 7 milhões e 300 mil habitantes, e Santa Catarina, com 7 milhões e 421 mil. O estado de Washington é o 13º mais populoso, com uma estimativa para 2022 de 7 milhões e 765 mil habitantes. Em 12º, aparece a Virgínia, com 8 milhões e 662 mil habitantes. É comparado com a do estado do Pará, com cerca de 8 milhões e 862 mil habitantes. O 11º estado mais populoso dos Estados Unidos é Nova Jersey, com 9 milhões e 242 mil habitantes. A sua população é comparada com a do estado do Ceará, que possui cerca de 9 milhões e 292 mil habitantes. Michigan é o 10º estado mais populoso, onde vivem cerca de 10 milhões e 33 mil pessoas. Podemos comparar a população de Michigan com a de Pernambuco, com 9 milhões e 731 mil habitantes. Em nono, aparece a Carolina do Norte, com 10 milhões e 679 mil habitantes. Já o 8º estado mais populoso é a Geórgia, com uma população de 10 milhões e 852 mil. Em seguida, na 7ª posição, aparece o estado de Ohio, com 11 milhões e 767 mil habitantes. A sua população é comparada com a dos estados do Rio Grande do Sul, com cerca de 11 milhões e 507 mil habitantes, e Paraná, com 11 milhões e 674 mil. Na 6ª posição, aparece o estado de Illinois, com uma estimativa populacional de 12 milhões e 518 mil. A Pensilvânia vem logo em seguida, na 5ª posição, com uma população estimada de 12 milhões e 916 mil habitantes. A sua população é comparada com a do estado da Bahia, com cerca de 2 milhões a mais. Na 4ª posição, aparece o estado de Nova York, com 19 milhões e 415 mil habitantes. A sua população é comparada com a do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 17 milhões e 550 mil habitantes. A Flórida é o 3º estado mais populoso dos Estados Unidos, com 22 milhões e 40 mil habitantes.
A sua população é comparada com a do estado de Minas Gerais, com 21.524.000 habitantes. Já o segundo estado mais populoso é o Texas, com uma estimativa populacional de 29.947.000 habitantes. E o estado mais populoso dos Estados Unidos é a Califórnia, com 38.959.000 habitantes. O estado que sobrou para compararmos com a Califórnia é São Paulo, porém possui cerca de 8 milhões de habitantes a mais do que a Califórnia. Hoje, o estado de São Paulo possui cerca de 47 milhões de habitantes. Eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu!